Meus amigos, uma semana decisiva para o Brasil e para o mundo. Aqui no Brasil, Bolsonaro iniciará uma semana depois de dizer basta, chega, acabou a brincadeira. O papo agora será outro. Vocês aí do outro lado, que rasgam constantemente a Constituição, terão de cumpri-la. Bem, e lá fora, um relatório do Departamento de Segurança Interna, o DHS dos Estados Unidos, aponta para uma grande encoberta da China em relação ao coronavírus. Vamos começar por essa notícia. O Daily Caller Foundation disse ontem que o DHS trouxe um relatório mostrando que a China escondia informações sobre o coronavírus, negava-se a fornecer uma cepa viva para organismos de saúde de outros países, a fim de se investigar como combater o vírus, dizia que estava tudo bem e, ao mesmo tempo, comprava de forma bastante inusual, a China comprava de forma absolutamente inusual grande quantidade de máscaras, luvas cirúrgicas e aventais cirúrgicos pelo mundo. Tudo isso antes de dizer para o mundo que o vírus passava de pessoa para pessoa. No começo do ano, entre janeiro e fevereiro, quando estava sob escrutínio por conta de alguns casos relatados nas imediações de um mercado em Wuhan, a China dizia que não estava acontecendo nada de anormal. Por outro lado, comprava toneladas de luvas, máscaras e aventais. É claro que isso é mais do que suspeito. A China mentia para o mundo e preparava-se para combater um problema epidêmico no seu país, deixando que o resto das nações se vissem obrigadas a fechar os seus mercados, a dar voz a ditadores, enfim, desempregar a sua mão de obra e por aí vai. Por outro lado, também a China comprava ações que despencavam no mercado a preço de banana. A matéria saiu no Daily Caller e foi replicada pelo World Net Daily, que diz o seguinte: um relatório do Departamento de Segurança Interna diz que o governo chinês mentiu às agências mundiais de saúde durante a disseminação do coronavírus a fim de ganhar tempo para estocar suprimentos médicos a fim de lidar com a pandemia. O relatório da Homeland Security avaliou que os líderes chineses ocultaram intencionalmente a gravidade do novo surto de coronavírus que originou-se em Wuhan em novembro de 2019, de acordo com a Associated Press, que obteve o relatório do DHS. Líderes chineses disseram à Organização Mundial de Saúde, que por coincidência é liderada por um serviçal da China, em 14 de janeiro, que não havia evidência de transmissão humano a humano da cepa de coronavírus. Essas garantias levaram a uma falsa sensação de que o vírus não seria transmitido facilmente e que poderia ser facilmente contido. Enquanto retinha informações sobre a transmissibilidade do vírus, o governo chinês estava ocupado solicitando suprimentos médicos do exterior, incluindo máscaras faciais, luvas e aventais cirúrgicos, diz o relatório do DHS de 1º de maio, esse que foi obtido pela Associated Press. O relatório diz que as autoridades determinaram com um grau de probabilidade de 95% que a atividade comercial da China não estava dentro da faixa normal. Sim, porque a faixa normal era que a China provavelmente não precisasse comprar nada disso,
pois lá estão muitas fábricas de aventais cirúrgicos, luvas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas e máscaras de modo geral. Tanto é que todas praticamente vêm de lá. Mas em alguns outros lugares, aqui por exemplo no Brasil, existe fábrica de máscaras no interior de São Paulo. Em vários lugares existem sim para suprir demandas locais, pequenas. E a China foi arrematando tudo isso. Talvez mesmo não precisando. Porque ao mesmo tempo em que precavia-se com esse material, tirava dos outros também a possibilidade de combater o vírus durante um tempo em que praticamente ninguém sabia de que tudo se espalharia rapidamente. De acordo com a Associated Press, então, a China fez uma operação comercial completamente fora dos padrões. As autoridades chinesas também negaram que o governo tivesse imposto restrições às exportações enquanto ofuscavam e atravessavam a divulgação de seus dados comerciais. O governo chinês passou por intenso escrutínio por sua resposta ao coronavírus de dezembro a janeiro, e foi nesse período, portanto, que ela foi aumentando os seus estoques de materiais cirúrgicos. O Dr. Scott Gottlieb, ex-comissário da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, disse que Pequim reteve informações precisas sobre a transmissão de homem para homem e também se recusou a fornecer às autoridades mundiais de saúde cepas vivas de coronavírus, atrasando o desenvolvimento de testes e diagnósticos pelo mundo. A China não foi sincera com o mundo, disse ele, em uma entrevista em 12 de abril sobre a Face the Nation. Ele conclui: se eles tivessem sido mais sinceros com o mundo, o que lhes permitiria ser mais sinceros consigo mesmos, eles poderiam ter sido capazes de conter isso inteiramente. O governo chinês foi também acusado de mentir sobre o número de casos positivos de coronavírus e mortes no país. A maioria das 17 agências que compõem a comunidade de inteligência dos Estados Unidos também acredita que o surto de coronavírus se originou de um vazamento acidental em um laboratório biológico de Wuhan, na China. Toda essa matéria foi publicada no Daily Caller News Foundation e está disponível. Vou deixar aqui o link dessa matéria do Ornet Daily, e dentro da matéria tem o link para o relatório e toda a matéria saída no Daily Caller. Muito bem, não é à toa que Mike Pompeo, o secretário de Defesa norte-americano, está falando em claro e bom inglês, para não deixar nenhuma dúvida, que os Estados Unidos já têm certeza absoluta que tudo isso foi produzido lá intencionalmente pela China, que o vírus foi criado, foi modificado em laboratório na China e o Partido Comunista Chinês sabia. Está aí mais uma prova de que sabia e que não se importou em ver o Ocidente numa derrocada econômica sem precedentes, não forneceu informações sobre o vírus em tempo hábil, enfim, provocou um gravíssimo, um sério problema no mundo todo, fez tudo de caso pensado e, atenção, terá de pagar por isso. Este governo, o governo Donald Trump, já tinha dito anteriormente que a China deve ser responsabilizada. E esta fala hoje é mais dura, mais incisiva, mais direta, e todo o governo Trump está em harmonia, ou pelo menos há uma voz só em respeito a isso. A China terá de pagar pelo que fez. Bem, como?
Será isso? Não sabemos. Por enquanto fala-se apenas numa grande indenização. A China, só para indenizar os Estados Unidos, certamente se tornaria hoje voltaria a ser o velho paupérrimo país que foi nos anos 50, 40, 50, 60. Mas é claro que a China simplesmente se recusará a abrir os seus cofres para indenizar os países prejudicados. Então é claro que a coisa será levada a outro nível. Por enquanto, o que se sabe do governo Trump é que ele está, sim, imbuído nisso, em pedir justiça em relação a todo esse problema que foi gerado, foi bolado, foi pensado, foi planejado pela China. Dias pesados virão pela frente, certamente. Essa semana será decisiva também em relação a isso. Já aqui no Brasil, ontem Brasília tremeu, literalmente. Digo Brasília tremeu por conta desta gigantesca manifestação popular de apoio ao presidente, o que deixou todas as ratazanas políticas preocupadíssimas. Fernando Henrique Cardoso foi um dos que disse que, no momento, ninguém pode derrubar Bolsonaro. Não tem como derrubá-lo agora. Claro, ele já afirmou que querem sim derrubá-lo. Tudo isso está nas suas entrelinhas. Mas não tem como derrubar um presidente com tanto apoio popular. Outro que está apavorado, ou melhor, outros que estão apavorados são os juízes do Supremo, evidentemente, porque Bolsonaro deu um ultimato, principalmente para eles. Vocês terão que respeitar a Constituição daqui para frente, mas o que mais preocupa o STF é que Bolsonaro disse com todas as letras que as Forças Armadas estão do lado desse governo. E isso sim é matéria de preocupação e já estão tentando polemizar sobre essa frase. A frase de Bolsonaro é maior, mais ampla, é uma frase histórica, claro, que precisa ser compreendida em todas as suas emoções, como diria aquele locutor esportivo. Disse ontem o presidente: o Poder Executivo está unido para tirar o Brasil de onde se encontra. Vocês sabem que o povo está conosco. Para quem ele está falando? Para o crime político organizado. Vocês sabem que o povo está conosco. As Forças Armadas, ao lado da lei e da ordem, da democracia e da liberdade, também estão do nosso lado. Ele quis dizer o seguinte, que as Forças Armadas, defendendo a Constituição, automaticamente estão defendendo este governo. Depois eu explico por quê. Deus acima de tudo, vamos tocar o barco. Peço a Deus que não tenhamos problemas nessa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa. Daqui para frente, não só exigiremos, como faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço, e ela tem dupla mão. Não é uma mão de um lado só, não. Amanhã, hoje, nomearemos o novo diretor da Polícia Federal e o Brasil segue seu rumo. Bem, agora são 8h59, 9 horas da manhã. Não sei se o presidente já nomeou, não tenho como saber, mas espero que seja Alexandre Ramagem, sim, porque afinal sua vontade deve prevalecer. Ele não deve recuar, porque um juiz usurpou da prerrogativa do Executivo para cancelar a então nomeação de Alexandre Ramagem, que é homem de confiança, sim, do presidente. É um direito natural que o presidente tem. Agora, se não for Alexandre Ramagem, outro Alexandre pode ser indicado para o cargo, Rolando Alexandre de Souza, como tem Alexandre atualmente. Eu sou Alexandre também, não sabia que era tão popular este grego nome. Rolando Alexandre de Souza para chefiar a instituição. Ele é atualmente secretário de Planejamento e Gestão da ABIN. É o braço direito de Alexandre Ramagem, o homem de confiança de Alexandre Ramagem. Pode ser, será talvez, provavelmente, uma ótima escolha.
mas não é a escolha preferencial, não é a primeira. Portanto, Bolsonaro não deve abrir mão da sua escolha. E aí, aí deixe que o pessoal lá do STF trema, porque afinal de contas, o que eles fizeram não encontra respaldo na Constituição. Isso quem disse foi Ives Gandra Martins. Por mais que eu investigue a Constituição, não encontro uma razão para o ato. O ato, podemos dizer, até mesmo criminoso do ponto de vista constitucional, de Alexandre de Moraes, outro Alexandre, o juiz do Supremo. A fala de Bolsonaro fez tremer Barroso. Isso saiu, esta matéria saiu hoje no fétido antagonista, que diz o seguinte: em entrevista à Globo News, Roberto Barroso comentou as declarações de Jair Bolsonaro durante a manifestação pró-governo realizada em frente ao Palácio do Planalto. Disse Barroso à Globo News: a mim, pessoalmente, só me preocupou uma coisa, a invocação de que as Forças Armadas apoiavam o governo. E aí eu acho que esse é um fato que traz algum grau de preocupação. Eles estão mais do que algum grau preocupados. Vocês devem saber o que significa esse símbolo. A porta dos fundos está lacradíssima. Porque as Forças Armadas são instituições de Estado subordinadas à Constituição e, portanto, elas não estão dentro do governo. Mas é claro que não, senhor Barroso. Não foi isso que Bolsonaro quis dizer. Não foi isso que Bolsonaro disse. O que Bolsonaro disse foi o seguinte: este governo respeita a Constituição e exige que ela seja cumprida. Portanto, é natural que as Forças Armadas apoiem esse governo. Porque, afinal, vocês é que não cumprem a Constituição. Vocês é que rasgaram a Constituição inúmeras vezes. Quantas vezes, nesse último ano e meio, o governo Bolsonaro rasgou a Constituição? E quantas vezes vocês a rasgaram? Vamos fazer as contas? Se as Forças Armadas precisam defender alguém que esteja rasgando a Constituição, ou melhor, se as Forças Armadas precisam combater quem está rasgando a Constituição, quem vocês acham, senhor Barroso, que as Forças Armadas combaterão? Não é uma ação de governo, é uma ação de Estado, porque as Forças Armadas respeitarão quem respeita a Constituição, mas provavelmente, uma vez acionadas, não pouparão aqueles que a desrespeitam. Tenham, portanto, muito cuidado ao falar das Forças Armadas nesse momento. Elas são, sim, as forças da pátria, do Estado, da defesa, mas foram feitas, instituídas para combater bandidos externos e internos. E vocês já perderam totalmente a moral para discutir o que quer que seja em relação à Constituição, às Forças Armadas e ao governo Bolsonaro. Cuidado, senhor Barroso. Pode ser que a hora de vocês, graças a Deus, esteja chegando. Quem sabe daqui a pouco teremos o STF, um STF limpo, renovado e as instituições voltando a ter credibilidade, porque quem está demolindo a credibilidade das instituições são vocês. Bem, meus amigos, vamos esperar. A semana será, sim, muito tensa, é claro, mas devemos acreditar. Coisas boas podem vir por aí, embora o momento seja de dores de parto. Mas depois das dores de parto, só alegria. Vamos pedir a Deus que isso aconteça. Até depois.